Graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham nesse canal, para a glória de Deus e a edificação da sua igreja. Tem sido um canal de bênção para nossas vidas. Eu falo nossas porque eu também sou abençoado com as mensagens. Bom, hoje estou aqui mais uma vez pela permissão do Senhor, trazer uma palavra de meditação para nós e também de ensino, tá? Eu vou falar hoje sobre a batalha pela fé, é o tema dessa mensagem de hoje. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Judas, capítulo único, versículos 3 e 4. Todos abrindo aí? Vamos ler. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Bom, vocês que são aqui da Gloriosa, especialmente, e outros que talvez já tenham ouvido essa mensagem, ouviram numa outra perspectiva, que eu gostaria de esclarecer aqui para nossa edificação. Bom, a ideia geral é que quando Judas escrevia, Judas estava falando sobre batalhar pela fé, no sentido de não abandonar a crença em Jesus e ir para o mundo, não vacilar na fé e ficar infrutífero na presença de Deus. Só que Judas não estava falando nesse sentido, e a gente vai entender já já. Judas não estava falando de você batalhar pela fé para permanecer firme. Não, fique de pé, meu irmão, não vá para o mundo, não é isso. Havia uma circunstância quando ele escreveu isso. Havia surgindo algumas doutrinas estranhas que estavam perturbando os irmãos, e Judas se sentiu nessa obrigação de escrever, como ele diz, e exortar os irmãos. E eu abro um parêntese aqui porque eu gosto muito de falar sobre exortação. Judas estava exortando no sentido de aconselhar. Judas não estava dando carão, que a gente ouve, né? Exortação é carão na igreja. Não. Exortação é incentivo. Judas escrevia essa exortação para os irmãos, para que eles permanecessem firmes na fé. Qual o sentido de fé nesse contexto, nessa concepção aqui deste texto? Fé significa conjunto doutrinário. Isso. Aqui, Judas, eu só falo Paulo porque Paulo escreveu a maioria das cartas para a igreja, mas aqui Judas, o meu irmão de Jesus, ele escreve para que os irmãos que iam receber essa carta, que iam ouvir ela ser lida publicamente, porque a leitura era pública, geralmente a pessoa lia para um grupo de pessoas. Então assim, Judas escreve para que esses irmãos eles lutassem, batalhassem pela preservação da doutrina dos apóstolos, ou seja, a doutrina de Deus confiada aos apóstolos através de Jesus, e por inspiração do Espírito Santo, aqueles que vieram também escrevendo essas cartas e evangelhos para preservar a palavra de Deus. Então a intenção de Judas era essa. Quando você ouvir falar nesse texto, batalhar pela fé, Judas não estava falando de lutar para ficar firme na fé e não ir para o mundo, não é isso. Ele estava falando de doutrinas estranhas que estavam surgindo, e muitos estavam tentando perturbar a paz e a harmonia que havia na igreja. O apóstolo Paulo, ele também falava sobre isso numa de suas cartas, está em primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 20 e 21. Eu vou ler aqui. Essa versão talvez seja um pouco diferente de vocês, porque é a Bíblia Thompson, Almeida, edição contemporânea. Então vai ter pequenas diferenças em algumas palavras, mas o sentido, vocês sabem, é um só. Paulo diz aqui: ó Timóteo,
guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência. Se você puder, sublinha aí a palavra ciência e anote do lado a palavra gnosis, G-N-O-S-I-S, G-N-O-S-I-S, que quer dizer, no grego, conhecimento ou ciência. Você vai entender por que essa observação. No 21 ele diz, a qual, essa falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé, a graça seja convosco. Então alguns já devem ter ouvido falar no gnosticismo, que foi um movimento herético que surgiu no seio da igreja e que misturava crenças em coisas da palavra com a ideia que eles tinham, né? Filosofias, ideias filosóficas que eles tinham, de que existiam saberes escondidos e reservados apenas para algumas pessoas especiais. E aí eles começavam a pregar uma série de coisas, e dentro desse corpo de doutrinas estranhas, existiam muitas afirmações contra a divindade de Cristo, que a igreja sempre manteve, mas eles eram contra a divindade de Jesus. Eles diziam que Jesus Cristo não veio em carne, por isso João também escreve em sua carta para ficar atento quando aqueles dissessem que Cristo não veio em carne. Então, era esse cenário. E aí, para combater isso, Judas escreve aos irmãos para que eles batalhassem pela fé, ou seja, pela verdade, pela palavra da verdade, para que essas doutrinas estranhas não contaminassem os irmãos. Obviamente, como consequência, algumas pessoas acabariam indo para o mundo porque estariam desviados da verdade. Eles seriam pessoas que teriam apostatado da fé. Agora vamos pensar, para que vale esse conselho de Judas para nós hoje? Irmãos, olha, é cada coisa que a gente vê por aí afora, de livros, de pregações na TV, na internet, e textos. Eu li um texto, estava fazendo umas pesquisas e vi, eu não vou nem falar o nome para não aguçar a curiosidade, mas falava lá um negócio, sabe, tão estranho, que você percebia que tinha algo de macabro, embora parecesse uma coisa boa, algo de macabro ali, algo que a gente sabe que não era inspirado por Deus, mas sim por demônios. Então, hoje nós vemos muitas doutrinas estranhas. Também Paulo escreve a Timóteo, falando que nos últimos dias virão muitos trazendo doutrinas estranhas, e muitas pessoas apostatariam da fé, ou seja, se desviariam da verdade e dariam ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Infelizmente é o que nós vemos hoje. Qual é o nosso papel, irmãos? Qual o meu e o seu papel? É batalhar por essa palavra verdadeira e não deixar ela se contaminar por nada. Sabe como fazer isso? Primeiro de tudo, se você ainda não tem hábito, adquira esse hábito. Leia a Bíblia. Coloque como um propósito, leia a Bíblia toda. Existem programas de leitura de 1 ano, 6 meses, vários programas aí para você ler a Bíblia inteira. E eu digo assim, no máximo, leia em 1 ano. Se você tem 20 anos de igreja, já deveria ter lido 20 vezes. Eu acho que até já falei isso em outra pregação aqui nesse canal. Se você já leu a Bíblia, já tem 20 anos, 30 anos, deveria pelo menos ter lido a Bíblia 20 vezes ou 30 vezes. Então, quer se resguardar das doutrinas estranhas que estão circulando por aí, que às vezes vêm tão parecidas com a verdade? Vá pelo filtro. O filtro é a verdade da palavra de Deus. Então, batalhe também por essa fé, seja um conosco, seja um com a Igreja de Cristo, e lute para que a verdade de Deus prevaleça, permaneça e alcance muitas vidas para a glória do nosso Deus, tá? Então, se você está gostando desse canal, que o Senhor te abençoe, a sua família, a sua casa, compartilhe esse vídeo, outros vídeos, né? O canal da igreja, na verdade. Não vou falar aqui porque eu que estou falando, mas assim, indique o canal da nossa igreja, que tem tentado passar para vocês essa palavra verdadeira, para que ninguém seja enganado. Muitos têm se levantado usando o nome de Deus, e a gente, se for parar para falar das coisas ruins, negativas que a gente tem visto por aí, eu teria que fazer mais uma pregação de não sei quantas horas. Não é essa a ideia, tá? Então, curta o canal, compartilhe, indique para algumas pessoas que você gostaria, e que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Amém.